E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje a gente tem aqui conosco um enólogo de formação aí, com mais de... Quando você começou a faculdade. Começar a contar ali? Eu vou ler a ficha técnica o currículo vitae aí, para quem não conhece. Bom, técnico em enologia pela Faculdade de Bento, né? De viticultura e enologia. Especialização em viticultura pela IFRS, 18 anos aí de experiência em elaboração de vinhos, tendo atuado em grandes vinícolas como a Cooperativa Vinícola Aurora, Cumaie, Dom Cândido e Vêneto Mercantil. Já vou explicar qual é a Vênus. Isso aí eu fiquei a única dúvida eu fiquei com essa daí. Maravilha. E hoje, não, quase hoje ali, né, mas faz pouco tempo que ele saiu para desbravar aí o próprio CNPJ. Com a Intento Vinhos e Espumantes. Gilson Bercelli. Gilson, Maravilha. obrigado demais pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Imagina. Espero que seja um bate-papo bem legal esse. Com certeza. E com vinhaço aqui, que já pô no nariz, já... Tá legalzinho, né? Vinho bom é esse, que entrega agora e vai entregando cada vez mais ao longo que vai abrindo, né? Ele vai abrindo muito grande vinhaço, né? Mas maravilha. Boa. Já que começamos falando de currículo, né, de formação, eu tenho... eu estudei em 3 locais diferentes e todos são o mesmo lugar. Boa. Eu entrei em 2002 para fazer enologia, lá em Bento, né? Na época, a escola, o colégio que a gente chamava, era a Escola Agrotécnica Federal Presidente Juscelino Kubitschek. E aí teve uma mudança de Federal. nome, né? Virou Cefet, né? Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves. E depois virou o Instituto Federal IFR. Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. Então eu estudei em 3 instituições no mesmo lugar. Que aí padronizou o nível Brasil, o IF, né? Depois. Isso. Eles foram mudando... enfim, não sei exatamente. Muda o governo, muda a sigla, né? Muda uma ideia pra cá, uma ideia pra lá, o estilo de fazer. Mas era legal quando era... Tem galera que ainda chama na região, lá na agrotécnica. Lembra? Pessoal mais raiz, né? Agrotécnica. Boa. Antes da gente entrar então no universo Gilson, no universo Intento, só aproveitando para apresentar nossos patrocinadores: Sanvivan, camisetas do universo do mundo do vinho, Somcast 15% de desconto com o nosso cupom, QR Code está na tela, para quem está no PC, link na descrição, acessa lá, bora fortalecer. Pô, Encâneva Charcutaria, coisa fina, olha isso aqui, charcutaria do nosso amigo Gão, coisa linda. Porquinho selecionado, um Wagyu aqui no meio pra vocês. Bom demais. Acessa o Instagram da Encâneva lá e fala com o Gão que ele vai fazer um precinho diferenciado e um corte espetacular. Aproveitar também para falar do nosso outro patrocinador, Trig Uva, do Universo do Mundo do Vinho, uma loja online focada em vinhos nacionais. Patrocinador bom, parceiro bom é assim, né? Quando vem algum enólogo, alguma vinícola aqui, dá liberdade pra gente poder tomar o vinho do parceiro. E é isso. QR Code tá na tela, acessa lá a Trig Uva, fala com o Gui lá que só vinho selecionado a dedo no nosso Brasilzão. Pô, Gilson, antes da gente entrar em Intento e entrar toda essa tua trajetória aí, eu queria saber, pô, que pra gente aqui em São Paulo é isso, quando o vinho entrou na nossa vida. Pra vocês lá do Sul é meio chovendo molhado isso, Desde né? sempre, né? Mas... Literalmente desde sempre. Conta um pouquinho da tua primeira memória, assim, com o vinho. Quando você experimentou vinho fino, vinho pela primeira vez, assim... Mesmo lá, acredito que tem muita questão do vinho de garrafão ainda, né? Sim. Principalmente na época que você nasceu e tal. Então, conta um pouquinho pra gente. Mas ainda é muito forte, né? Principalmente no interior. Bom, eu sou de Monte Belo do Sul, Tá. né? Também conhecido como capital do mundo. Né? Tô trabalhando na teoria do Monte Belo centrismo, onde o universo gira em torno de Monte Belo. Eu vou publicar isso em algum momento. E do interior de Monte Belo, né? E como toda a família do interior de Monte Belo, a gente sempre trabalhou com viticultura. Meu pai, meu avô antes dele, meu bisavô antes dele, né? E seguem, né? Hoje quem toca a propriedade é meu irmão, junto com meu pai. E eu tô por aí hoje, vou mais Então vocês passear.
É uma família de viticultores. Sim, sim. Você já é a Tem quarta geração aí, terceira? tem essa tradição. É, já pra Quarta. quinta, na verdade. Quinta? Porque meu bisavô nasceu. Meu bisavô tem uma história bem interessante. Ele nasceu, eu não vou lembrar quantos dias, mas eu acho que era 2 semanas depois que eles botaram o pé no Brasil. Porra. Então tem uma história bem legal. Meu bisavô por parte de pai. Só de Bercelli, Itália? vieram da Itália. Óbvio, né? Vieram da Itália, e bate São Paulo vai pro Rio Grande do Sul. E aí sobe pra Serra Gaúcha aí pra colonizar. Cara, tem histórias muito legais, assim, que a gente ouve de gente que segue viva, assim. Tem Quem viveu essa tio história aí. avô, assim, tá lá. O tio Sabino deve estar com seus 90 e alguma coisinha. E, cara, eles sabe aquela brincadeira de quando eu cheguei aqui era tudo mato? Era verdade. Verdade, cara. Era verdade. Então tem histórias das gerações anteriores deles de tem uma muito louca lá que os caras tinham uma família, e aí faleceu o pai e a mãe, assim, em questão de pouco tempo, de doença e tal. E aí sobraram só as crianças na casa, e aí eles tinham uns porquinhos, e que criavam meio que no pátio, assim, e aí toda noite passava lá, cara, não vai saber qual o animal silvestre que era, mas toda noite ia lá e comia um. Tipo, matava e levava embora. E as crianças desesperadas dentro de casa, só ouvindo o bicho atacar lá e o porquinho gritando e sendo levado embora. E, cara, enfim, e foi. Meu, se tu for ver na história do mundo, foi outro dia, né? Pegar São no 150 anos que estão sendo comemorados esse ano agora, né? Da imigração italiana. Então, se tu for ver, foi outro dia, né? Tu falar com gente que, pô, eles não viveram isso, mas é o filho do cara que tava lá. O filho desse carinha que tava na casa lá, assombrado, conta a história até hoje. Então, pô, Cara, deve ter uma história muito rica dessa migração. os caras sofreram pra caramba, assim, pra construir toda a Serra Gaúcha aí. Hoje, pô, é referência até em qualidade de vida, assim. Tem uma boa estrutura pra gente viver e tal. Mas, pô, foi outro dia, né? Outro dia. É muito doido, né? E, enfim, e aí eu venho nessa linhagem aí de tradicional de viticultura do interior do Monte Belo. Então eu lembro de quando a gente era criança. Pô, não vou prender minha mãe hoje. Mas tinha uma tradição de fazer o que a minha mãe chamava de suco de vinho. Eu converso com a galera de lá e todos tinham isso e cada um chama de alguma coisa. Era água com um pouquinho de açúcar e um toquinho de vinho, quase nada, para dar um pouquinho de cor e um mínimo de sabor. E, cara, isso a gente era pequeno. Tomava no almoço ali um copinho, que era basicamente água, né? O vinho era a mínima coisa. Se dilui água, o vinho já tem pouco álcool, assim, né? Isso. E, pô, e aqueles vinhos eram os vinhos que se faziam na colônia naquela época. Eram vinhos de normalmente 9,5, 10 de álcool. Então, o Brix da uva era bem baixinho. As crianças dormiam bem depois. Pra ficar incomodando. À noite dava um pouquinho mais de vinho que era pra dormir melhor. Não, eu não lembro de tomar, cara. Não lembro. Eu lembro no almoço. Não. Isso sim. E aí, pô, a gente sempre trabalhou, sempre teve lá, né? Então, ajudando desde criança, na lida, dentro do possível, assim. Meu pai sempre incentivou muito a gente para estudar, né? Isso tem amigos meus de lá que a gente via que não era assim, que, pô, não, tem que trabalhar, sei lá, com 11, 12 anos tinha que trabalhar já. E aí tava ajudando, e meu pai não, meu pai sempre, pô, meu pai e minha mãe, enfim, né? Sempre bateram muito pra gente estudar. E ter a liberdade também de escolher alguma coisa diferente lá na frente, né? Aí chegou, e vindo nessa construção de incentivar o estudo, chegou a minha entrada para a enologia, né? Que foi ali 2000 na verdade foi no final de 2001, né? Eu comecei a estudar em 2002, mas no final de 2001, finalizando a oitava série na época, né? Do ensino fundamental. Meu pai um dia chegou para mim, eu tinha 13 anos, ele disse, ó, tu tem basicamente duas escolhas agora, né? Ou tu vai lá para Bento, estuda enologia lá, ele que deu a ideia, né? A gente tem um... É o que? Um tecnólogo lá? Era o ensino médio junto com um técnico. Tecnólogo, né?
O tecnólogo é a faculdade, depois. Ah, tá. É Mas que aqui em São fundamental- Paulo a gente chama de tecnólogo. Eu chamava, pelo menos, na minha época. que tem tecnólogo, bacharel e tal, mas daí já é ensino superior. Tá. No, Era junto com o colegialzão mesmo, Isso, tradicional. no ensino médio era um técnico. Ele disse, ó, ou tu vai pra lá, aí mora lá no colégio, que tinha alojamento e tal, ou tu fica aqui em casa. Aí Segue a vida. Monte Belo tinha, eu acho que até hoje só tem ensino médio à noite. Não, supletivão, Então, não. é A normalzão. única opção que tem, até porque são poucos alunos, né? Monte Belo tem em torno de 3 mil habitantes, alguma coisa assim, não tenho um número claro na minha cabeça, mas enfim, a cidade é pequenininha, né? Ah, e aí tinha aula à noite, então, pô, vai fazer o que de dia? Vai trabalhar, vai ajudar a gente na lida ali no Vinhedo. E eu era meio CDFzão, assim, também. Aí foi uma escolha fácil, né? Tchau. Mas fui querendo fazer, mas, tinha um vestibularzinho, tipo, né? Chamavam prova de seleção. É um vestibular. E aí, mais simplificado, né? Mas tinha lá uma provinha, Um basicão pra. um psicotécnico ali, só pra fazer meio que uma seleção, porque tinha muita gente se inscrevendo pros cursos, né? Então, tu tinha que selecionar, né? De alguma Tem forma. vaga, né? Não vai puxar o nome do pacotinho ali, né? E mesmo que não fosse pelo técnico, a escola agrotécnica naquele momento era referência pelo nível de qualidade de ensino. Então era muito bom de qualquer forma. E aí fui fazer a tal da prova lá e tal, passei. Passei bem, passei em quarto. E tá, agora que passei, vou, né? Vamos ver qual é que é. E aí foi, pra mim foi uma mudança muito grande, né? Saindo lá do interior de Monte Belo, já vai pra Bento, que é uma cidade bem maior. Aí morar no alojamento com uma galera lá, era uma bagunça toda, mas era bem divertido. E uma mudança muito grande de entender o mundo, de ver o mundo Total, né? e relacionamentos, né? Aí convivia com a família no final de semana, saía. De lá pra Monte Belo dá quanto? Não, é pertinho, né? é pertinho. Pegava um busão aí, dá meia hora. De carro dá uns 20 e poucos minutos, depende. Falar meia horinha. É bem pertinho. Só que como não passava ônibus lá em casa, durante a semana, passava tipo. São 2 ônibus na semana. Um segunda-feira de manhã bem cedo, tipo 5 e pouco. E outro na quinta-feira de tarde, que iam pra Bento. Então, ou tu ia de carro, que obviamente não tinha como, ou tinha que morar lá. E aí, morava lá no alojamento, lá no internato. E massa pra caramba, assim, uma experiência bem legal de vida, conviver com uma galera. Pô, a gente criou Vai criar uma independência cedo também, né? pra caramba, né? Com 14 anos recém-feitos ali. E, pô, criamos uma família enorme. Tem galera no WhatsApp, a gente tem uns grupos da galera até hoje. E, às vezes tu passa alguns anos sem se ver. Quando junta a galera, parece que tu conversou com o cara Ontem, né? E aí eu perdi muito esse contato com. Eu tenho contato assim com uma pessoa que eu estudei no colegial, algumas de colegial, assim, pré-colegial, basicamente evaporaram todas ali. Cara, eu valorizo muito, assim, porque, pô, são ótimos amigos, são parceiros de toda a vida. Então, eu gosto de. Essas amizades que As vai amizades. ali mais na inocência, quando é mais novo, acho que são as que a gente leva com mais força, assim, né? E aí, na época, tipo, a gente tinha escola turno integral, né? De manhã a gente fazia o ensino médio, normal, as aulas normais ali, pô, matemática, português, geografia, história, caramba. Um monte de coisa que não usa pra nada. E aí. Não, pelo contrário. E aí, de tarde, a gente fazia as aulas do curso técnico. Aí tinha técnico em enologia, tinha agricultura, zootecnia, tinha informática na época, enfim, a galera que se dividia lá. E aí tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, e de noite, teoricamente, era para estudar, mas a gente ficava jogando bola, fazia umas coisas e tal, baguncinha pra cá, baguncinha pra lá. Eventualmente estudava. Mas foi bem divertido, foi bem divertido. Em 2002 eu entrei lá, então. E aí depois você já emendou logo o técnico, a faculdade. Mais ou menos, mais ou menos. Quando eu terminei a enologia ali no ensino médio, mesmo assim era muito cedo, né? Pô, tu tá ali com 17 para 18, né? Sabendo. E, pô, não sabe? Nem que tá fazendo Acho que bunda. sabe, né?
É a época que você acha que sabe, mas não sabe nada, né? E aí eu não tinha certeza se eu ia seguir na enologia. Né? Tá, vou. Fazia o vestibular, mas fazia assim, se passar, passou, se não passar também não tem problema. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar, botar uma grana no bolso ali e começar. E aí eu trabalhei um tempo, até antes da Aurora, ali foi na Tecnovim, que aí trabalhava de chão de fábrica, assim. Não interessa se era enólogo, se era, não era, se não era. Dava lá no meio Era e pior. tal, e bora. Era pior, bora lá. E, pô, respeito muito o trabalho deles lá e sempre falo, foi lá que eu vesti as calças, assim, né? Aí você, pô, é aquele chá de humildade que você leva pro resto da vida, né, cara? Pra valorizar toda a cadeia, né, cara? Exatamente. E, pô, trabalho braçal ali, pauleira, mas foi importante, assim, na formação de caráter. Tá, total, cara, total. Acho que a gente não pode saltar algumas etapas fundamentais nessa formação de caráter, né? Aí trabalhei esse tempo, uns meses de chão de fábrica, depois tinha uma outra empresa do grupo que aí tinha uma demanda para laboratório. Aí me convidaram se eu não queria trocar ali para outra empresa e assumir o laboratório. Aí sim, por já ter o técnico em neurologia, bora, né? Vamos embora. Aí fiquei mais uns meses lá no Natural Products. Era do mesmo grupo da Tecnomin. A Tecnomin faz suco concentrado, né? Basicamente isso. E a Natural fazia o contrário, pegava o suco concentrado e transformava em suco pronto para beber, suco de Tetra Pak, em caixão ali, né? De uva, laranja, lá tinha tudo que era sabor. E aí fiquei um tempo no laboratório lá e um amigo meu que tava na Aurora, o Ibrahim, o Ibra ia trocar de unidade. A Aurora tinha 3 unidades, né? Ainda tem 3 unidades lá em Bento. Ele trabalhava na Matriz, que é aquela Que era a mais famosinha na Cidade Alta ali. Eu nunca entrei lá, cara. Mas tá legal, cara. Tá legal. Muita história. Pô, Aurora, né, cara? É uma potência. Ponto. Eu acho os, né? Porque são vários que tem lá, né, cara? Uhum, Eu acho um trabalho muito louco, cara. Eles, Garibaldi, porque os caras pegam a uva de, porra, tipo, meio mundo, né, meu? e todos os níveis de qualidade de Qualidade e um volume muito grande. muito, cara. Muito grande. E, cara, extremamente competente e, pô, uma empresa que eu levo no coração mesmo. Tem os meus amigos que estão lá até hoje, sabe? E eu entrei lá em 2007. Metade de 2007. E aí, enfim, o Ibra ia trocar de unidade lá, ele me chamou um dia, gente, era amigo do ensino médio ali e tal. Ele me disse, cara, vai abrir a vaga lá no meu lugar, tu te anima? Tô esperando essa oportunidade. Bora, vamos ver, né? Vamos ver qual é que é. Aí fui lá, entrei na Aurora, como eu falei, metade de 2007. Aí comecei realmente a trabalhar no meio. E aí eu disse, cara, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Na prática, é muito mais legal do que eu Que só imaginava. teoria, né, cara? E aí, não, então foi. Aí no final do ano eu passei no vestibular. Então, como eu entrei na faculdade em 2008, fiz todo o meu período de faculdade ali. Um aninho sabático, então, de estudo. Acho que 2 anos. Deixa eu ver. uns 2 anos. Cara, eu acho isso muito saudável, assim, que a gente vive no Brasil, assim, hoje, falando com quase 40 nas costas aqui, eu acho muita pilha a criança de 17 anos ter que decidir o futuro dela numa pressão louca de vestibular. Cara, eu acho isso muito insano, cara. Muito. É muito cedo, né? É muito Sai muito cedo. E aí tu atrasa um pouquinho ali, parece que, meu Deus, perdeu o rumo da meada. Cara, pelo contrário, tu vai começar a te encontrar um pouco. Você não pode ficar vagabundeando, né, cara? Não, aí não, né? Não dá mais. Aí não tinha nem a oportunidade de ficar vagabundeando. E aí, cara, eu entrei na faculdade aí em 2008, uma galera muito boa e uma turma bem legal, cara, da nossa turma da faculdade. Meu, tá praticamente todo mundo seguiu assim no meio. Na minha turma do ensino médio, menos gente. Deve ter ali uns 3 ou 4 que seguiram no meio da enologia. Agora, na faculdade, não, cara. E às vezes não é tão comum por por ser tão precoce essa decisão, né? Às vezes o cara vai, faz a faculdade, ou para no meio, vai fazer outra coisa, ou termina e começa a trabalhar com outra coisa e vai fazer outra faculdade que vai virar profissão do cara. Mas lá não, cara, tem uma galera firme aí.
E, pô, e lá a gente montou a nossa confraria, né? É. A confraria veio junto com a faculdade, a Vinum Vita. E começou com a nossa turma da faculdade. E Faz segue até hoje, são 17 anos hoje. a gente tava, antes de começar a gravar, ele tava comentando um pouquinho dessa confraria deles lá, de que é basicamente de enólogos que vem dessa base da formação que vocês fizeram juntos. E eu achei muito legal porque a ideia é oxigenar, né, cara? Que vocês vivem ali no universo do vinho, vinho da região, não tem como, né? E vocês. Vai, conta você, eu vou ficar falando. Bora. Não, a confraria chama Vinum Vita. Estamos aí, estamos fechando 17 anos já. E é uma confraria totalmente de enólogos. Tem esses vem e vai ali por questões profissionais. Às vezes o cara tá lá, anda por vida, mas É louca, né, cara? a maior parte da galera que saiu da confraria foi por Tá mudando de questão profissional, teve ali, que mudar. Tem galera que tá morando aqui em São Paulo, sabe? mas vira e mexe aparece por lá. E aí vem e Ó. vai. Isso. Pô, tem um grande exemplo disso é o Guilherme da Garbo, né? Que é um dos fundadores aí também. Ele mora aqui em São Paulo. Mas toda vez que ele tá por lá, que coincide com data da confraria, vem pra confraria. Bora, Dinheiro. E a confraria surgiu com uma ideia que segue mais ou menos a mesma até hoje, de a gente provar vinhos que a gente não tem acesso no dia a dia. E que para nós, enquanto profissionais, enquanto enólogos, é muito importante. Para conhecer coisas diferentes. Então ali a gente acaba que prova muita coisa de fora do Brasil. Mas todas as degustações têm algum vinho brasileiro no meio. Né? As degustações são todas às cegas. Quem sabe o que está sendo degustado é o pessoal da diretoria que montou a degustação. Então são ali 2 ou 3 pessoas que sabem de um universo de 21, 22, acho que a gente tá. Então sempre vai ter um brasileiro enfiado no meio ali para ver como a gente se comporta frente a grandes regiões, cara. E, meu, é uma surpresa positiva atrás da outra. Ou talvez não surpresa para nós, né? Porque a gente sabe o nível de qualidade. Mas quando tu Confirmação, né? põe do lado assim, diz, meu, que orgulho, que Você orgulho. tira o rótulo da cabeça, né? Total. Que você já vem com não um preconceito, mas já vem com alguma coisa estabelecida por ver um rótulo famoso ou uma região famosa. Isso aí. Você quebra tudo, né, cara? Já, por mais que às vezes acontece alguma coisinha é uma região mais famosa, parece que é mais fácil de ganhar uma notinha um pouco mais alta. Mas a gente não tá lá pela nota, a gente tá lá pelo entender os vinhos, pelo conhecer e trocar ideia e imaginar como foi elaborado. E hoje a gente tem, são todos profissionais bem posicionados no setor hoje. Então tu acaba que às vezes tem contato até com o cara da vinícola, mesmo que seja de fora do país, o cara como elaborou e tal, ou conhece a região, o estilo de elaboração, foi lá ver em loco, então eles fazem Troca muito boa. isso assim, assim, assado, ou aqui é o detalhe que eles costumam fazer assim, então engrandece muito a gente profissionalmente. Então é bem legal mesmo a confraria. Boa. E é muito importante para esse crescimento mesmo profissional. Sair da bolha, né? Pum. Aham. Estourar um pouco. Ver o mundo, né, cara? Ver o mundo dentro da taça ali. E aí. Aurora. E aí a Aurora, né, cara? Pô, a Aurora foi. É a tia Aurora que eu chamo até hoje. Um carinho enorme, cara. E aí entrei lá, trabalhava no controle de qualidade, no engarrafamento. Então era bem focado lá no engarrafamento, na ponta final. Como tu falou, é uma equipe enorme de enólogos. E como a empresa é gigante, tu é aquela engrenagemzinha no processo. E, crescimento profissional muito legal. Tem uns guris que estão lá até hoje. Seja, tipo, o Jurandir hoje é um dos grandes enólogos lá dentro da Aurora. É um cara que é totalmente low profile, mas é fantástico, um profissional maravilhoso, um grande amigo. O Jura foi o meu mestre ali no comecinho. Depois tem os guris que estão em posições muito legais lá dentro da Aurora. O Radamés, o Alex, que foram meus discípulos logo depois ali. Legal. Seguem lá, cara, fazendo carreira lá dentro. E mais do que tudo grandes amigos, né? Enfim, super profissionais, super competentes. E foram ali 4 anos de Aurora, cara. Meio que junto com a faculdade.
E aí acabou a faculdade e tal, segui lá. Mas me incomodava um pouco naquele momento a questão de eu estar sempre só lá no engarrafamento. Como eu tava lá, já era, lá e mais pro final, já era um pouco responsável de algumas coisas. Tu vai fazendo carreira naquele cantinho. E eu disse, cara, eu quero elaborar. Eu quero partir pra elaboração. Se eu não quero ser o enólogo que vai passar a vida toda, é o enólogo que não fez vinho, né? Então isso me incomodava um pouco. Por mais que eu feliz que eu era lá dentro, tinha essa pulga Não, atrás da é orelha. esse fogo, né, cara? Não tem como, né? Aí surgiu a possibilidade de sair para uma empresa lá, de um amigo meu, insistiu, tá, peguei, fui lá com ele, vamos ver no que vai dar. Trabalhei alguns dias, mas, cara, não, acabou que não fechou assim na prática, estilo de trabalho, filosofia de fazer e tal, trabalhei tipo, 1 mês e meio, aí, não vai rolar. Aí saí, fiquei uns dias, eu fiquei 10 dias sem trabalhar. E aí surgiu, entre algumas propostas, a Courmayeur. E aí fui lá, conversei com eles e tal. Fechamos no mesmo dia. O Ricardo, que era enólogo deles lá, que hoje é da cooperativa Garibaldi, era presidente da BE até ano passado, Associação de Enologia, né? Ricardo Morari, grande amigo desde a época do ensino médio também. Ele estava saindo, na época eu acho que ele foi para Peter Longo, e aí abriu a vaga lá. Através de alguns contatos chegaram em mim, fui lá, conversei, fechamos. Bora. Fechamos. E lá eu fiquei 8 anos. Que legal. Exatamente 8 anos. Do dia 19 de setembro de 2011 ao 19 de setembro de 2019. Totalmente ao acaso, assim. Mas fechou exatamente as mesmas datas de entrada. A vida traz essas loucuras, né, Pedro? E foi uma baita escola, cara. Uma baita escola. Porque aí eu entrei como... Eu brinco, enólogo-chefe, mas só tinha eu. Então era o enólogo único, né? Mas cuidando de toda a elaboração de análise do laboratório, legislação, alguma coisa de Aí foi pra botar à prova mesmo todos os estudos. Né? Cara, vou te dizer, eu entrei lá bem preocupado. Mas não tem desafio melhor que esse. Guri, cara, eu tinha 23, se não me engano, na época, recém-formado na faculdade, bastante inexperiente, principalmente na parte de elaboração. Mas com muito apoio do Ricardo. O Ricardo é um cara que sempre se deixou muito aberto e tirava todas as dúvidas do mundo com ele. Tinha uma equipe boa montada lá dentro. Terceira escola ali, né, cara? E lá eu tive o prazer enorme de conviver com o professor Firmino Splendor. Né? O professor Firmino ele foi formado na primeira turma de enologia. Você já chegou a ouvir falar dele? Não. É uma lenda. Então, é isso que eu falo. Quando a gente tem a oportunidade de abrir espaço para o pessoal do Sul, cara, a gente tá muito aberto, porque pra gente pra mim, pelo menos, é um mundo paralelo, assim, né? A gente tá muito em São Paulo e tal. Por mais que eu tenha viajado pra lá algumas vezes, você não consegue. Sim, Né? essas histórias... Essas histórias, não dá, cara. O professor Firmino ele se formou na primeira turma de enologia aqui no Brasil. E depois ele foi enviado pelo governo brasileiro para a França para estudar, para virar professor. Né? Trabalhou na Dreher muitos anos, ele foi professor por 25 anos. Bom, tanto que todo mundo chama é o professor Firmino. Professor. Cara, ele deu aula para 25 turmas de enologia em sequência ali. Ele foi o fundador da Associação Brasileira de Enologia. É um cara que dedicou a vida inteira dele ao setor da uva e do vinho, e eu digo ao setor, não só a ele. Né? Ele fez muita coisa acontecer, muita coisa aparecer. E só que ele tinha parado de dar aula, acho que uns 2 anos antes de eu entrar no ensino médio. Então a gente não teve esse convívio. E eu tive daí lá na Courmayeur. Cara, um prazer enorme. Hoje eu tenho ele como um amigo. É uma honra muito grande. É um cara... Aquelas pessoas que... vira e mexe. Treinadas, né, cara? Vira e mexe tem uma homenagem pra ele lá. E eu digo, pode fazer todas. Digna. Nunca é suficiente pra homenagear tudo que o Firmino fez pelo setor. E aquele cara que faz sem aquela pretensão, né? Exatamente. Isso que eu Não, ele se doou. A vida inteira ele se doou pelo setor da uva e do vinho, pela paixão, por tudo que ele entendia. E o cara é extremamente correto, assim, sabe? Pô, Da boa que experiência que foi conviver com o Firmino. Um prazer enorme mesmo. Faltam mais pessoas assim hoje no mundo.
Cara, f- igual o Firmino sempre falta. É. Sempre falta. E sempre vai faltar. Por melhores profissionais que tu tenha, Ah, por pessoas fantásticas que a gente tem trabalhando hoje, ele é muito diferente. Muito diferente. Ah, e aí, pô, foi uma escola do caramba, né? Foram Foi. 8 anos lá batendo Linha cabeça, entendendo, ah, elaborando, mexendo alguma coisinha nos processos do bagulhozinho, já pegando um processo muito redondinho que o Ricardo tinha, sabe? Então, e tá, tu vai fazendo ajustes, vai fazendo algumas coisas, e passaram-se os anos ali, A tecnologia vai evoluindo é, também, é evoluindo, automático. tal, e aprendendo pra caramba e, pô, botando a cara, começando a aparecer, né? Nesse meio eu fiz a minha especialização, que era em viticultura. Por mais que eu não trabalhe focado na viticultura, foi um negócio legal e era o que tinha, o que estava sendo oferecido na época, né? Enquanto pós-graduação. Hoje lá em Bento eles têm um mestrado em enologia, então daí sim é focado na enologia, e lá era bem focado na viticultura. Mas muito legal, uma turma bem bacana também, deu para trocar muita ideia. E sempre aprender, né, cara, que é importantíssimo. E aí passaram-se os anos, passaram-se os 8 anos de Cormaeira ali, e aí chega num ponto que a rotina começa a pesar, né? Eu sentia que parecia que tinha batido no teto ali e tal, cara, e eu queria fazer outras coisas também, né? Eu sempre fui meio empenhado com isso. Mas às vezes me incomoda até, ele falou, não pode se aquietar um pouco? Sossego, faixa aí, né? É. E né, eu tava pensando em fazer alguma outra coisa, ou atuar talvez de outra forma no setor e tal, e não sabia como. E aí surgiu essa possibilidade na Veneto Mercantil. A Veneto é uma empresa que importa insumos para a enologia, Tá. né? Então, o que tu imaginar de tecnologia ali, de levedura, de enzima, de barrica, de equipamento muito pouco, mas tem alguma coisinha e tal, enfim. Mas E parte de túmulo ali, né? parte de insumos. E aí eles tinham uma demanda para a equipe técnica, que é basicamente quem vai visitar as empresas, trocar ideia com os enólogos e entender como pode ajudar. Às vezes o cara tá com um probleminha, então é muita troca de informação. E aí surgiu lá o cara que me atendeu, o Bruce, que chega um dia lá e ele me disse, meu, tu que tá um pouco mais novo, que convive com essa galera um pouco mais jovem ali, tu não sabe alguém que possa ter interesse? Eu disse, não sei. Eu fiquei, eu? Eu disse, sério? Eu disse, cara, sim, né, já tô pensando aqui em mudar um pouquinho o estilo de trabalhar, abrir novos horizontes, que é o que eu tava sentindo que eu precisava. E bora, conversamos com a galera, acertamos tudo e partiu. E aí, cara, aí foi outra escola. Maravilhosa. Foi um período curto, foram 2 anos só. Ah, Falar isso pra molecada de hoje em dia, 2 anos é uma eternidade. não, o mundo do vinho, 2 anos é nada. É. É nada. Ah, e aí, cara, as vinícolas, assim, a gente visitava todo mundo, como eu falei, visitava todo mundo, trocava ideia com todos os enólogos, então foi cara, um crescimento profissional fantástico. E realmente, abrir a cabeça, assim, ver coisas diferentes, entender o mercado de outra forma. Eu conheci os processos de todo mundo, né? Cara, as vinícolas, aí, ó, eu não cheguei a subir mais, mas até o Paraná, do Paraná pra baixo ali, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu visitei praticamente todas. Conversando com todos os enólogos, entendendo o que cada um fazia. Então, cara, fantástico. Fantástico. E, e aí foram 2 aninhos ali, e foram só 2 anos porque surgiu a proposta da Dom Cândido. Aí para voltar para a elaboração, que é onde reside meu coração. E aí a gente já estava pensando em ter um projeto, né? O projeto da Intento somos eu e a Marcela, minha esposa. Então a gente já estava pensando em talvez, e se estivesse na Vênus não ia rolar. Ah, surgiu a possibilidade de ir para Dom Cândido. Fui lá, falei com o pessoal, falei com o Celso no primeiro momento, Celso Valduga. E aí, mas eu cheguei e já disse, ó, a gente vai ter o nosso projeto em algum momento. Vai ser antes, vai ser depois, não sei, não tá definido, mas vai ter. Ok? Não, ok. Se a gente conseguir tocar tudo junto, beleza. Então, saí, abracei a Dom Cândido ali. Tava lá até pouco tempo atrás.
E aí, mas foi assim, eu entrei lá em setembro, em finalzinho de outubro, conversando com a Marcela e tal, eu disse, não, a gente precisa ter definições, então ou vamos agora ou não vamos mais. Então tá, então vamos. E aí já começou a Intento. Começamos, digamos, ela nasceu de verdade no fim de 2021. E aí começamos a vinificar em 2022. Aí, para encerrar essa parte de Dom Cândido, das outras vinícolas, né? Foi um trabalho bem legal também, que eu toquei ele de 21 até agora, finalzinho de 21 até final da safra agora, em março de 2025. E daí eu saí para conseguir me dedicar com exclusividade para Intento, porque o negócio começou a tomar um pouquinho de corpo e demandando muito tempo, e aí não adianta o cara querer abraçar o mundo, né? Não dá. Ia chegar num ponto. Eu fiz isso um pouco ano passado. Mas o legal é que você conseguiu fazer essa transição, né, cara? Isso. Pra conseguir pegar uma empresa um pouco mais saudável ali na frente. Isso aí. A gente foi trabalhando para isso. Eu fui fazendo isso em 2023, não, em 22, 23 e 24, né? Mas principalmente em 24, cara, era uma loucura a rotina. Era trabalhar manhã, tarde, noite, fim de semana e não dar conta de tudo que precisava fazer. E aí, para esse ano, a gente tinha e tem ainda uma perspectiva de crescimento em linhas de produto e tal, e de trabalho. Mas, cara, não vai dar. Vai chegar num ponto que eu vou faltar ou para Intento, ou para Dom Cândido, ou para as duas. Então, conversando lá e, sabe, vamos... Já estava organizando uma transição, disse, vamos até fazer ela um pouco mais rápida aqui. E eles super parceiros também com isso, também já estavam entendendo que o negócio estava andando para esse lado. E aí encerramos. Mas enfim, aí vamos dar uns passinhos para trás e falar da Intento em si agora, né? O nome, Intento. Vamos começar pelo nome. Essa é uma novela bem divertida. É. Custamos para chegar nele, assim. Mas demoramos quase um ano. Primeira ideia, né? Vamos começar a empresa e tal, nome. Cara, isso é o que ferra o meu negócio, né? É talvez a coisa mais difícil que eu tenha feito até hoje. E aí, tá, como é que a gente vai fazer? Como é que vai definir? Aí o Marcelo disse, não, vamos fazer um brainstorm aqui, vamos botar 100 nomes numa lista. Né? Vem o que vem. E foi. Chegou no fim da lista, a gente tava exausto, saímos tomar um vinho. Mas não, nada assim, talvez pelo cansaço, até nada que tenha chamado tanta... Algumas coisas chamaram a atenção, assim, mas nada que a gente tenha definido, né? Chegou próximo aí de ser... Cara, não vamos entrar porque tinha uns que estavam registrados. Esse é o problema, né, cara? Hoje em dia, tudo que você pensa já tem um registro. Já tá registrado. Ou registrado o domínio do site, eu não sei. Puta, hoje em dia é o caos. Mas, e aí a gente tentou contratar profissionais ali para nos ajudar, levaram algumas coisas interessantes, mas não fechamos em nada e tal. Sabe, faltava brilhar o olho de verdade. E aí, cara, a gente já tava para engarrafar o Chardonnay 22. Meu, a gente não tem a marca, a gente não tem logo, a gente não... Temos que definir. Então pegamos um fim de semana lá, a gente não termina esse fim de semana sem ter a marca decidida. Sim. Como é que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela primeira lista. Cara, quando a gente pegou a primeira lista, Intento era o quarto nome em ordem de chegada, digamos, né? Dos que a gente tinha colocado no papel. Nem por importância, nem por nada. Cara, parecia que tinha um neon em cima. Bateu o olho e falou, é isso, acabou e Tava o o tempo inteiro, velho. Porque Intento, né? Intento é o intento de fazer, a vontade de fazer, a gana de fazer, a intenção, a vontade. Tudo que a gente tem é isso. É a vontade, a gana de ter o nosso próprio negócio, sabe? Tava aqui o tempo inteiro. Senão, não. Foi a definição mais longa e mais rápida da história. Demoramos pra chegar, mas depois que a gente olhou lá, cara, é isso aqui, é isso aqui. É a gana que a gente tem de fazer o nosso projeto, de fazer o nosso negócio, de ter os vinhos com a nossa cara. Aí você tava aqui o tempo inteiro. E é o vinho autoral, né? Que vocês... Sim. É um estilo de vinhos autorais. Autorais. Porque eu sempre, até a gente conversou um pouquinho antes, né? Todas as vinícolas que eu trabalhei, eu entendo que, cara, não tem essa do enólogo ser a estrelinha. Meu, tu faz parte, a empresa é muito maior do que o enólogo. É uma engrenagem ali, né, cara? Exatamente. Então, por mais que tu põe um pouco de alguma coisa que tu entende como ideal, uma evolução. Eu sempre respeitei e entendo que é o correto respeitar o estilo de vinificação da vinícola, né? Pô, tô entrando ali em empresas mais velhas do que eu,
Não sou eu que vou chegar aqui e vou dizer que tem que mudar tudo. Não. O estilo da vinícola é esse, a gente vai vinificar aqui dentro desse estilo. Né? Eu sou uma peça no negócio. E aí na Intento é diferente, né? Intento a gente consegue brincar, pôr mais o nosso estilo, montar uns blends diferentes. Nesse início, principalmente, né? Montar uns blends assim que a gente esperava fazer de uma forma e acabou fazendo de outra, porque tu não tá preso nisso, né? Tu vai lançar produto novo. Então isso tem muito nosso estilo. E, pô, a Marcela, que é minha esposa, minha sócia, ela não é enóloga, né? Tecnóloga em alimentos. Conheci ela na faculdade, primeiro. Sommelier agora também. Agora sommelier, formada fazem poucos dias. Tem que me acostumar ainda com ela sommelier. E Sabe que sommelier é inteiro enólogo, né? bastante. Dá uma treta aí. Não, mas dá tudo certo, dá tudo certo. Sai em casa, tá de boa. Tá de boa. E aí ela tem o nosso estilo de nós dois sempre foi de trabalhar na parte técnica, né? Ela na área de alimentos e eu na enologia, a gente sempre foi muito técnico. Então é uma das coisas que a gente tem como base para os nossos vinhos, sempre vinhos elaborados buscando usar o que tem de técnica possível, né? Seja, às vezes é uma coisa muito simples, às vezes é alguma coisa um pouquinho mais complexa, mas tentar, quando a gente monta a ideia do que a gente quer de vinho lá no final, a gente já vai pensando, não, vamos elaborar mais ou menos assim, assado e tal, com esse estilo de vinificação, vamos tentar uma maceração assim, maceração assada, o estilo de levedura que a gente vai usar, enfim. O estilo... Opa! O estilo... A gente tem o nosso... Os little boys ali. Vamos olhar na pinha aqui, porque é charcutaria de alto nível aqui, né? Eu tava com a mão na boca aqui, ó. Tava lambendo os dedos. Tava lambendo os dedos. Coisa boa, coisa boa. E aí a gente traz um pouco disso pros nossos vinhos, né? Que é o que a gente entende como ideal. Cara, trabalhar da melhor forma tecnicamente para trazer o melhor resultado para dentro da garrafa, que assim a gente entende que é a forma de tu respeitar o produtor de uva. Sim. Todo o trabalho, porque, cara, eu sei como é que funciona, eu tenho essa minha história ali entendendo, vendo a família toda. Cara, é um trabalho heróico a viticultura. Porra! É um trabalho do Essa eu falo isso direto aqui. cheio de risco de perder produção, trabalho difícil, trabalho pesado, muita coisa braçal e, pô, tu tem que respeitar o resultado disso aí, né? Tu tem que respeitar aquela uva ao máximo. E tentar expressar o máximo possível. Então, cara, eu quero tirar de dentro daquela uva o melhor que ela pode me entregar, né? Então é isso que a gente entende da forma de fazer para chegar lá na garrafa depois com um vinho que entregue. A outra coisa que a gente fala, tentar entregar sempre um valor maior que o preço. Que o preço, né? Que o cara ponha na taça lá, não importa o quanto ele pagou, ele prove o vinho e diga, meu, isso aqui vale até mais. Sabe? Então isso... E é uns feedbacks que a gente ouviu de alguns clientes que nos deixam com muito orgulho. Como foi aceitar? Antes eu ia perguntar como que funciona esse processo de vocês. Vocês compram uva, vinificam X lugar, mas antes da gente ir para isso, eu queria saber como foi a aceitação desse produto no mercado, porque esse aqui é a segunda edição do primeiro vinho que vocês fizeram. E, cara, isso aqui é um deleite. Tá legal, né? Eu acho que para mim aqui é o limite da madeira do que eu gosto. Para mim é o gosto pessoal. Tá muito bem integrado, assim, tá. E é um 2022, vai melhorar muito. 23, vai melhorar muito ainda com um tempinho em garrafa e. A gente tá falando hoje aqui em 2 semanas do lançamento dele, né? Então ele, pô, tem um potencial muito legal, né? E já tá bom agora, né? E já tá bom. Isso que é o legal, né? Já se deixa tomar legal. Se tu quiser botar ele com uma gastronomia, com charcutaria aqui, ou uma carninha, aguenta bem, né? Já vai muito bem. Ou principalmente quando vocês fizeram agora no lançamento da carta do Estevão lá no NB. Isso no NB. Cara, isso aqui com a carne vai bem demais, Muito hein? bem, né? Tá pelo amor de Deus, né? Mas, cara, a aceitação foi bem legal. Bem legal. A gente trabalhou cronologicamente. A gente lançou o Chardonnay, que foram os 2 vinhos que a gente ficou 22. O Chardonnay barricado e o Corte 1, que foi lançado aí já em 2024. A gente lançou o Chardonnay em 23. Sem conseguir ter tempo hábil para, sabe,
vender ele de verdade, ir para mercado Já começaram com um branco, né? comercial. Um branco de valor mais alto, né? Que é um mercado bastante restritivo. Então, eu brinco que foi um soft opening de um ano, assim, É. né? Vendia como dava, se alguém se interessava, buscava a gente e tal. Foi assim. Até a gente lançar o Corte 1 em 2024, foi março. Final de março, começo de abril, por aí a gente lançou. E aí, pô, já tem 2 vinhos, já tem um tinto junto e tal. E a gente começou a trabalhar um pouquinho mais. Ah, E, cara, foi surpreendente, foi surpreendente. Que são vinhos de alta gama, né? De alta Tipo, gama, tá um valor falando de vinho de entrada, mais né? alto, o corte 1 acima de R$ 200. É. Ah, Que não é o vinho do dia a dia, principalmente pro universo que você tá ali, né? exatamente, exatamente. E claro, são lotes bem pequenos, né? São lotes, a gente trabalha sempre em torno de 900 litros, 1.000 litros. Ah, Toda mas em si, 1.500 cara, garrafas aí. 1.200, 1.300, estourando. E aí começou a andar. Aí começou a andar o corte, começou a andar o Chardonnay, depois mais pro final do ano passado, em outubro, final de setembro, começo de outubro, a gente lançou o Rebento, que foi um outro blend tinto. E bem no finalzinho, comecinho de dezembro, a gente lançou o nosso espumante Extra Brut. Fumante. Então, pô, a gente começou 2024 com um produto. Extra Brut. Extra Brut. Começamos com um produto e terminamos com 4 sendo vendidos, né? Então, pô, pra nós é um monte. Pô, 4 vezes mais, né? 4 vezes mais. E aí surgiu essa demanda de eu ter mais tempo, né? E ir me dedicando. Mas, cara, graças a Deus a aceitação tá muito legal. Os produtos estamos acertando muito bem a mão, né? Tão bem legais, estão entregando o que a gente quer, o que a gente busca deles, cada um com o seu estilo, mas no que a gente pensava que eles poderiam ser, eles estão entregando. Então isso nos deixa muito felizes, muito orgulhosos de verdade. E agora, pô, entramos na carta do NB Steak, né, cara? Isso pra nós é muito além do que a gente imaginava com tão pouco tempo de trabalho. É um orgulho muito grande, cara. E, pô, entender que ainda, mesmo assim, ainda temos todo o trabalho pra fazer. Nossa, a caminhada é longa, é infinita, né, cara? Não, é trabalho que não termina mais. E me tira essa curiosidade, como que vocês fazem? Porque a minha maior curiosidade é entender como que vocês fazem um acompanhamento do começo ao fim do processo, porque acho que não são vinhedos próprios, nem... Não. Vinhos próprios eu não tenho. Esse ano a gente vinificou alguma coisa lá do meu irmão. Tá. Mas não vou dizer que é meu vinhedo. Tá trabalhando lá, se ralando lá. Ei, eu vou lá e tal, e combinamos. Até a gente tá com um projeto agora de plantar mais alguma coisa de Fez a vinhedo lá. vinificação lá? Não, Não. eu vinifico em parceiros, né? Tá. Porque a estrutura de vinificação é extremamente cara. Porra. E, cara, É um investimento a gente não tem essa grana nem de perto. robusto, né, cara? Que é muito grande. Alguns milhões. Bons milhões aí. Então, tipo, Esquece. sem chance. E aí, tendo essas empresas que são parceiras para a vinificação, hoje a gente faz principalmente na Multivinhos, mas não só na Multivinhos, a gente faz o nosso a gente fez na Dom Giovanni. É. Pô, acho que o menino, a gente conversou aqui no episódio dele e ele falou que fazia uma coisa pra ver. Eles têm essa abertura, o enólogo deles lá agora tá como assessor, o Maciel é um amigão nosso também, então eu faço questão de Conhece trabalhar... pouca gente ali, né? Um que outro. Ó, Eu faço questão de trabalhar onde estão os caras que eu conheço muito bem, que são ótimos profissionais e que mais de tudo são meus amigos, né? Que, pô, tu confia de olhos fechados ali que a gente vai ter um trabalho legal. pra cuidar do teu filho, né? Tem que confiar nele, né? Exatamente. E aí, a gente começou vinificando em 2022 na Arte Viva, por exemplo. Tá. No Gil. Essa tem uma história bem legal. Que o Gil, naquele momento, ele alugava um pedacinho de um pavilhão de uma vinícola, que é lá pertinho da casa do meu pai, que é a vinícola que eu brincava quando era criança lá dentro. Parquinho de diversão. Aham. E ele alugava uma sala lá, um espaço para fazer os vinhos dele e a gente brinca, não é nem terceirizou, quarteirizou a elaboração lá com o Gil naquele primeiro momento. Foi o primeiro dos nossos parceiros. O 23 aqui, o corte 1, a gente fez com o Gil também. Daí já no espaço novo que ele tem. Então a gente vai vinificando, combina uvas, né?
ou tu compra direto a uva, ou compra junto com o cara que vai vinificar para nós, né? Porque daí tu facilita uvas de fora da Serra Gaúcha, tu facilita frete. Ah, frete, transporte. Porque tu imagina, sei lá, vou vinificar ali, tem uvas que a gente tem lá, sei lá, 300 litros, 400 litros. Vamos falar em 400 quilos, 500 quilos. É, quase nada. Tu vai buscar essa uva em Encruzilhada do Sul. Ou tu vai buscar essa uva, sei lá, Santana do Livramento. Enfim. Tu vai pagar um frete pra isso aí, cara, tu dobrou o custo da uva. É. Então não vale a pena. Então a gente acaba fazendo essas compras em parceria com a galera. Então vai lá na Multivinhos, fala com o Joel lá, diz, não, eu tenho esse produtor para essa variedade, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí tu já conhece um pouco o produtor, sabe que o cara é um produtor bom de uva. Beleza, então quando tu for comprar lá, Pega um pouquinho eu também. quero X quilos para mim, e a gente vem para cá, monta o protocolo de vinificação, ele tem a equipe lá, vai acompanhando, começo ao fim, e eles vão fazendo algumas coisas a gente tá junto e tal, mas vai andando o dia a dia, meio que assim a forma de fazer, de operar, né? Sim. Porque também a gente não tem braço para tudo, né? Como eu falei, somos eu e a Marcela. A Marcela, ela dá assessoria para empresas de alimentos, então ela tá com a rotina dela praticamente cheia. Então é eu e um pouco da ajuda da Marcela nesse momento, né? Então hoje vocês têm uva aí de alguns terroirs. Sim, sim. A gente vai brincando bastante, até pelo brincar, entender, saber que o negócio é bom, né? Que o terroir é bom, que o produtor é bom, que a uva é adaptada, mas para montar vinificações de locais diferentes, que é algumas coisas que eu não tinha muito na minha experiência. Geralmente era vinha do Pro. Era a Serra Gaúcha e tal. E aí a gente vai buscando algumas coisinhas de fora e também Serra Gaúcha em alguns dos vinhos. Então ali, pô, a grosso modo é isso. Essa é a ideia, né? Tu vai montando parcerias ali para conseguir operacionalizar o negócio, né? Agora a gente tá com um projeto andando para fazer o nosso espaço para atendimento turístico, que hoje a gente não tem. Tá. E aí a gente vai lá em Monte Belo, do ladinho da casa do meu pai, lá. Vai voltar às raízes. Voltar às raízes. Provavelmente a gente vai se mudar para lá também, né? A saudade da roça. É. Pena que não tem mais o Gugu, né? Senão a gente fazia o de volta pra minha terra. Mas aí também é rapidão, né? Pô, meia horinha você tá. É prático, né? É bem prático. Mas a gente quer, até por uma questão de projeção de vida, né? Sim, total. Ter filhos e entender e querer que eles tenham essa experiência de mais contato com natureza, com o interior que a gente teve, né? Tanto eu quanto a Marcela, a gente valoriza muito isso. Então tá mais ou menos nas ideias para um futuro próximo. Montar o nosso espacinho. Então, pra galera que tá vendo, já acompanha a gente no Instagram, vai ter as novidades. Segue lá. O outro, venham visitar a gente em Monte Belo. Tanto no começo do vídeo quanto no final, a gente sempre coloca o QR Code do Instagram. Então, só apontar a câmera lá. Tem na descrição também o @. Então, facinho de achar, hein? Não tem desculpa. Espetacular, venham nos visitar. Mas espere um pouquinho, mais uns meses, até ficar pronto. E aí a gente vai ter uma base de operação lá em Monte Belo. Legal, cara. A gente já meio que se identifica como Monte Belo, porque é o que a gente quer fazer, é a minha terrinha lá. E é onde a gente vai jogar o nosso trabalho, né? Vamos trazer pra lá e Pô, Monte Belo tá crescendo pra caramba, tem um trabalho bem legal sendo feito lá. Por todas as vinícolas que já estão, tem vários projetos novos surgindo. Então a gente acredita muito, muito em uma rota paralela ali. Uma rota diferente. Alternativa. Alternativa. Hoje já tem várias, né? Não tem mais só o Vale dos Vinhedos. Já tem, Camisa de Pedra, Pinto Bandeira ali, tem Flores da Cunha, Altos Montes ali, tá bem legal. Isso só falando ali Serra Gaúcha, né? Só falando do miolo ali. No micro ali, né? E aí Monte Belo já tá despontando com algumas coisas bem legais. Então a gente tem um orgulho grande de ser de lá e confiamos que é uma boa estratégia também irmos para lá com a empresa. E tem alguma estratégia de fazer alguma junção com o que já existe lá, da família, ou vai ser uma coisa bem... Cara, não necessariamente. Não necessariamente, mas a gente já tá conversando para aumentar a quantidade de uvas plantadas pensando na gente. Tá. Né? Que aí muda o jogo, né? Muda um pouquinho. E pô, o vinhedo vai estar do lado lá também, é legal. Mas no turismo ele perde um pouquinho dessa beleza do... Exato. Estamos trabalhando para isso.
Mas são passinhos bem pequenos, né? Que é o que a gente consegue alcançar nesse momento. De forma saudável, independente, né? É. Vivendo no Brasil com todas as dificuldades que são impostas direta e indiretamente, né? Não, mas a gente não se afrouxa por pouca coisa. Boa. E mercadologicamente falando, assim, qual que é o posicionamento da Intento, assim? São vinhos realmente de alta gama? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. A gente pensou em, não, vamos entregar vinhos de alto nível para mostrar para o mercado o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer, para depois ir também tendo vinhos com valores mais acessíveis dentro do que a gente tem de possibilidade de custos, né, que estão bem, bem altos. Mas aí ter outros vinhos com valores um pouco mais acessíveis, mas entendendo, ó, o cara vai comprar, ele vai ter certeza que Qualidade? é do cara que fez esse vinho aqui, então a gente já dentro da faixa de preço espera de um nível muito bom. Legal. Né? Então são vinhos que hoje a gente está numa faixa a consumidor final ali entre 160 e 250 reais. O preço mais elevado é o do corte 1 mesmo. E quem quer comprar os vinhos da Intento hoje é tudo pelo Insta, né? Cara, diretamente com a gente é pelo Instagram ou vai procurando parceiros. A gente trabalhou para abrir parceiros aí em alguns lugares, passinho por vez e tal. Mas se quiser chamar a gente no Instagram, no @IntentoVinhos, vai falar diretamente comigo. Boa. E aí a gente vai organizando também, é uma possibilidade de negociação direta ali. Senão vai buscando, às vezes, cata na internet, busca uma loja, tem alguma loja online aí que tem alguma, sei lá, tem alguma loja que o cara, que é, sei lá, a loja preferida do cliente aí, conversa com o cara lá, tem, não tem, tal. É bom, me ajuda, né? Vai ficar a buscar lá, mas me ajuda pra caramba. Justo. E dentro do portfólio hoje são 4 vinhos, né? São 4. Com o 5º chegando bem em breve, o 6º chegando esse ano e o 7º mais pro finalzinho do ano. Que legal. Então, mas aí blend, varietal... A gente trabalha... Eu gosto muito de blend. Nada contra varietal. O nosso primeiro vinho foi um Chardonnay varietal. Mas aí blend de barrica e sem barrica. Né? Cara, esse vinho tem uma história bem legal. Que eu falei da questão de técnica, né? Buscar sempre a melhor técnica. O Chardonnay 22, a gente verificou 1000 litros, né? Aí eu tinha em mente um estilo mais intenso em nariz e boca e tal, um estilo, digamos, inspirado no que se faz na Califórnia, que é um negócio que eu curto bastante, né? Que são vinhos intensos. Intenso, né? Não é querer copiar, longe disso. Aí vamos trazer isso aí para nossa realidade. Eu quero um vinho intenso em nariz e boca. Como é que a gente vai fazer? Olha, aqui em São Paulo tem um público gigante pra isso, cara. Tem, cara. Tem pra cacete, cara. Aqui o pessoal adora um chardonnayzinho barricado, mas... E aí não querendo pesar a mão demais, né? Não querer ser um chá de carvalho. Não, vamos buscar equilibrar isso, que é um negócio que eu curto bastante. Até o próprio rótulo do corte 1 traz um pouco dessa ideia de equilíbrio, né? Na balança e tal. E aí a gente trabalhou com 2 barricas lá, né? No Chardonnay. 2 barricas americanas de um estilo... Não pegou, pai. 2 barricas americanas de um estilo... Pega essa aqui, pessoal. Muda aí. Já vai pegando ele lá. Muda a câmera. Aí. Olha lá. Dá pra pegar. Tem a balança. E olha como são as coisas. Né? Aí, agora foi, galera. É que é tudo ao contrário aqui, então fica bem difícil. Funciona. E aí eu fui usando 2 barricas que eu vendia quando eu trabalhava na Veneto. Tá. Né? Então eu conhecia muito bem o perfil que ela me entregava, que era a intensidade mesmo, né? Então o que eu pensei? Vou fazer ela com a parte barrica e uma parte sem barrica. Porque é primeiro uso também, né? Já vem uso, chadão. Mas não quero atropelar. Deixamos lá, enchemos 2 barricas. 2 barricas são 450 litros. Né? Não é metade dos 1000, né? Um pouquinho menos. Deixamos 6 meses. Né? Não, essa barrica é intensa pra caramba, vou deixar um tempo mais curto e tal, vai degustando. Tava bem legal. Vamos montar o blend com ou sem barrica, né? Vamos no laboratório, monta lá para 1000 litros. Então, 40 põe numa provetinha 100 ml normalmente, 45 ml das barrigas ali, misturei das duas, né? 55 do... São 2 barricas de perfis diferentes? Não, 2 iguais, eram 2 iguais. Ah, 2 eram o mesmo perfil. Tá.
Mas peguei das duas porque alguma coisinha pode sempre mudar. Não, isso aí. Faz o blend delas duas ali e depois faz. E botamos lá pros 1.000 litros. Cara, tava legal, mas não é o que eu queria, né? Tá, vamos trabalhar diferente, vamos tentar outra porcentagem, vamos tentar meio a meio. 50-50, botamos lá, cara. Eu falo, Abriu esse negócio de 5%, 2%, 3%, vocês acham que é tudo zoeira, né, cara? pra caramba. Bizarro, né, cara? E aí, putz, cara, aqui tá muito bom. Tá muito bom. Vamos tentar inverter a lógica, então. Vamos botar mais do barricado e menos do 100. Aí botamos, não, atropelou. É. Então tá, então é isso aqui, cara, meio a meio. Então abrimos mão lá de 10% do que a gente tinha de vinho, engarrafamos 900 ao invés dos 1.000. Aí não joguei fora, por óbvio, né? Isso aí dá pra consumo próprio. Mas, pô, a gente abriu mão de ter 10% a mais de vinho pra vender depois, pra ter um negócio, qualidade, em prol da qualidade, em prol da melhor técnica possível pra chegar. E também era a primeira vinificação. Na próxima você já vai fazer uma coisa mais. Tá, aí vamos lá, vamos pro 2023, né? Mas, pô, tem essa questão aí, mas ficou um vinho muito bom, cara, muito bom. Vamos pro 23, eu digo, cara, o que eu vou fazer? Como a gente com 6 meses não chegou nele, talvez se eu deixar 12 meses eu chego pros 1.000 litros, né? Tá. Aí, mas se eu deixar um ano nessa barrica aqui, talvez ele fique um pouco marcado demais, porque ela realmente é bem intensa. Troquei um dos estilos, comprei 2 barricas novas de novo, comprei uma igual daquela lá, mesma marca, mesma tosta, tudo igual, e comprei uma outra que era mais delicada, também americana. Me encaixa aqui e vamos deixar um ano. Tosta média ou tosta... Era uma tosta média ali e tal. É que o médio às vezes a gente simplifica bastante, porque tem muito muito tema. Cara, a tanoaria é uma outra arte muito louco, né, cara? extremamente complexa. Mas, a grosso modo, sim, uma tosta média ali. E aí tá, deixamos daí. Pensei, vamos deixar um ano. Vai acompanhando, vai degustando e tal. Bateu um ano, realmente, tava no ponto. Tava no ponto. Vamos montar o blend, né? Agora vai dar os 1.000 litros aí. Vai lá montar o blend. A mesma coisa. A mesma coisa. Disse, cara, o que é isso? Mas beleza, vamos de novo para os 900 litros então. Claro. Paciência, é isso aí que a gente quer mostrar. É esse nível de ajuste fino que a gente quer trazer para os nossos produtos. O corte 1 também é. O corte 1 foi... O 22 a gente tinha barricas francesas e americanas. 2 americanas que eram as do Chardonnay que a gente tinha usado. Segundo uso. Já para um segundo uso, mais que o primeiro tenha sido curto. E não pegou ela inteira também, né? A barrica era a barrica que tava cheia? Tem que ser cheia. Tem que ser cheia. A barrica sempre tem que estar cheia. Porque senão tem o risco de ter contaminação, oxidação ali, altíssimo. Barrica, depois que encheu, ela tá cheia. Até o talo, sempre. Aí ela vai baixando, vai evaporando. Tu vai cada 20 dias, um mês, normalmente tem que passar todas as barricas e atestar elas, completar elas. E aí a gente tinha lá, sim. Isso aqui legal. Vinho de barrica tu perde... Não, eu sabia que você perde, mas não sabia que vocês iam... Não, tem que completar. Em média, 1 litro por mês. Cara, então vocês têm um vinho base guardado pra poder ir... Vai ajustando. Que legal. E aí o corte 1 a gente tinha aquelas 2 barricas americanas, 2 barricas francesas novas. Aí o que eu pensei, né? Eu queria um vinho com a base de Merlot, ele é um blend de Merlot e tá lá, né? Uma base de Merlot que é delicado, que é elegante. E eu queria o Taná pra dar um... Aí é o símbolo. E o símbolo lá Da região. da Serra Gaúcha, né? E o Taná pra dar um punchzinho. Né? Que ele fosse mais delicado do que potente. Mas buscando equilíbrio. De novo a história do equilíbrio. E aí, das francesas eu tinha 2 distintas. A do Taná eu usei uma que a tanoaria mede o IPT, a quantidade de polifenóis que tem, né? Que é basicamente tanina e algumas coisas aromáticas. A quantidade de IPT que tem por aduela e montam com as aduelas com o mesmo padrão de IPT. E era um pouquinho mais alto ali que eu queria para encaixar o Taná. Por quê? Vai chegar lá no final, eu vou montar o blend. Se o blend não ficar legal, o Taná tem que conversar com a barrica do Taná, o Merlot tem que conversar com a barrica do Merlot. Quase no varietal lá e não perde, né? Exatamente. E fizemos isso aí, deixamos lá, até ficou tempo diferente, porque as americanas entrou um pouco depois, o Merlot, né? Que estavam com o Chardonnay. Então a gente teve lá, nas francesas foram 14 meses, nas 2 americanas, 10 meses.
Chegou, monta o blend lá, nossa, ficou muito bom. E aí a gente finalizou ele ainda com 4% de Taná sem barrica, Tá. né? Vai lá testando, porque faltou um pouquinho de fruta e tal, vamos buscar isso aqui. E pá, ficou no ponto. Com, 22 era pra quem... Eu não tenho mais pra vender, tá, pessoal? Mas pra quem teve ou encontrar em alguma loja, garrafinha? é outra história. Não, tem que guardar. Tem que guardar, pelo amor de Deus. Lá tem Esconde, algumas coisas. esconde, porque isso aí lá na frente é puro, né, cara? Até estrategicamente, pra gente no futuro fazer algumas verticais, Vertical, mas não tem mais disponível hoje no mercado, a não ser que tu encontre com algum lojista. É uma troca bem recente, então tem alguns lojistas que tem. Ah, deve ter, correto. Tem. E aí, pô, vale muito a pena, tá? Um reaço, caramba. E aí fomos pro 23. Usamos as mesmas barricas, daí fui para um segundo uso nelas. Aí, pra equilibrar essa potência, ele tava um pouquinho mais potente, o 23, questão de safra e tal. E aí deixamos mais tempo. Esse é o 23. Esse é o 23. O 23 ficou 16 meses daí. A barrica já usada, deixamos mais tempo para equilibrar. Então a gente vai fazendo essa... Não tem muita amarra, né? E aí olha essa outra coincidência. Chegamos para fazer o blend final das barricas ali. De novo, um pouquinho de fruta, né? Podia caber. Não, vou usar Taná de novo, que ele me ajuda com estrutura, que ele me ajuda com a fruta negra legal. E quanto foi? Testa. 4% de novo. 4% de novo. Isso é muito louco, né? Cara, é assim, ó. Não é que foi de propósito, longe disso. Não, mas você sempre quer testar alguma coisa diferente, mas isso é... E deu exatamente igual. Então são coincidências ali que aconteceram e que, pô, são divertidas. bom demais, né? E aí depois a gente veio com o Rebento. O Rebento é o primeiro 23 que a gente lançou. É um blend tinto de Marcelin, Cabernet Franc e Teróldego. Aí já é um vinho bem diferente, provavelmente, né? E aí a gente usou, ao invés de usar a barrica, a gente usou as tábuas, né? Os staves dentro do tanque de inox. Porque que era a ideia ali? Essa é uma técnica que pode usar para te facilita em custo, porque o custo da barrica é muito mais alto. E para vinhos que não te obrigam a ter uma microoxigenação que a barrica vai te passar. Então, se o tanino já está um pouco mais macio, mais agradável, no Rebento até cabia uma barrica, assim. Não vou pouco, né? mas não era obrigatório, porque o tanino dele era legal, era presente, mas era elegante e macio. E aí, vamos trabalhar com as aduelas, vamos lançar ele numa linha de valor melhor. E tá aí trabalhando com os staves, ficaram 8 meses. Então ele te dá uma camadinha mais de complexidade, um toque leve de madeira, mas a ideia era que ele fosse daí já mais voltado para fruta, né? Mas acabou que ele ficou bem equilibrado ali. E aí a gente tem uva nele, são três cidades diferentes. A gente tem o Marcelin era Encruzilhada do Sul, o Franc era Pierre Machado, que já é um pouquinho mais ao sul ali. Sul. E o Teróldego era Santana do Livramento, que daí é bem fronteira com o Uruguai. Uruguai lá no... Então, pô, é uma delícia fazer esses blends ali, montar, brincar, vinificar. Vinhos autorais, como é que ele vai... dizer, cara, isso é total liberdade, né? Isso é legal demais. E até também tem uma história legal, que a gente tava decidido a fazer esse blend só com o Marcelin e o Franc. Tá. Montamos o blend lá, definimos ele. Tamo aqui, tamo brincando, vamos brincar com mais alguma coisa. Pegamos o Teróldego que tava lá, jogamos pra dentro. Filha da mãe, cara. Ele levou o patamar, ele levou a boca, assim. Não, agora ele tem que estar dentro do blend. Vamos trabalhar de novo no blend aqui, acertar as porcentagens para ver. Preencheu a boca toda, né, cara? E o Teróldego entra ali com 10% só. E aí, no final do ano passado, lançamos o Extra Brut. O Extra Brut também é Chardonnay, Pinot, Serra Gaúcha. Tradicionalzão. Método tradicional, 15 meses. Mas aí o Chardonnay são 3 bases diferentes. A gente teve essa liberdade de trabalhar com a parceria com a Dom Giovanni lá e tal. Então deu pra brincar com algumas coisas deles ali, que facilita, né? Pô, te dá mais ferramenta pra chegar no resultado. Aí tinha um pouquinho de base barricado que eles tinham. Entra lá, tem 5% no blend. Legal. E, cara, muda tudo. Muda tudo. Aumentou a estrutura, volume de boca, complexidade, com um toquezinho muito sutil. E quase não aparece a nota da madeira em si. Mas acho que dá uma equilibrada também nessa questão da doçura, né? Do Extra Brut, né? Exatamente. E ali também. Ali a gente pensava em lançar ele como Brut. Chegamos pra... É porque é difícil começar... É que assim,
mercadologicamente falando, acho que o Extra Brut tem mais apelo o público geral. Hoje até o Extra Brut ficou meio que no meio. Pra mim, mais pro Nature possível, É, melhor. isso. Hoje São tá muito na vibe do Nature, né? Ah, E o Brut é um pouco mais, digamos, um pouco mais fácil, né? né? Um pouco mais fácil de tu entregar para um público maior, Tá. né? Por mais que ali, pô, eram 750 garrafas que a gente degorjou. Mas eu já tomei uns Extra Brut aí que você não fala que é Extra Brut. Às vezes por mais tempo com a borra ali, com o surli maior, ou... Cara, é muito complexo, é muito amplo o que tu pode fazer ali. É muito amplo. E aí a gente foi degustar ele antes de fazer o degorge e montamos 2 testes. Um para Brut, já com açúcar mais baixo, e um Extra Brut. E o Brut ficou muito legal, muito legal. Porém, ele perdeu um pouco de presença na boca, assim, sabe? Personalidade que o Extra tinha e tava espetacular. Cara, então vamos mudar a estratégia, vamos lançar ele como Extra Brut. Essa liberdade é legal, né? É muito legal, é muito legal. E a gente a gente fez lá 1.500 garrafas naquele primeiro momento. E a gente degorjou 750. Então a gente tem mais metade para degorjar que eu vou lançar num outro produto com a mesma base, mas um produto mais maduro. Tá. Aí pode ser que talvez ele seja um Nature. Pela evolução, eu acredito até que ele vá se mostrar apto Mas aí já e pronto para um Nature. tempo de contato com a borra, Ah, cara, a gente não tem decidido. A minha ideia é trabalhar com uns 24 meses, assim. pelo menos. É. Não, menos que isso não vai ser, com certeza. Mas a gente vai estar acompanhando, vai degustando e vai entender quando ele vai me dizer, ó, eu tô pronto. Boa. E aí eu vou. Aí você não tem essa amarra com linha, pode fazer o que quer. Então, você tá vendo aqui o podcast, cara, entende que provavelmente vai ser uma experiência nova cada garrafa, né, cara? Por mais. A gente tenta seguir padrão, né? Padrão de nível, de estilo. Porque, pô, o cara também não pode comprar a safra 22 e ser um perfil e comprar a 23 e ser totalmente oposto. Sim, não, sim, mas é É. tipo. Mas os ela vai vinhos- tendo ajustes, né? Pontuais. Evolui sempre, né, cara? Claro, claro. E tentando sempre melhorar, né? Não, sempre, né? Muda a safra, muda a uva, muda o processo, vai sempre evoluindo, né? Mas mantendo aquele perfil. Né? A gente tem mais um blend para lançar agora nos próximos meses, até vamos engarrafar ele nas próximas semanas. Acredito que daqui umas 2 semanas vai para garrafa. Também com essa ideia de trabalhar com a Duelas. E mais frutadão, é um base Malbec. Tem Malbec, Marcelin, Syrah e Merlot. Tá. Spoiler, isso aqui é spoiler total. Quando for pro ar já deve estar. Vocês engarrafam e já põe pra vender ou eles ficam. Não, eu seguro um tempinho, né? Aí o vinho que vai me dizer quanto. Se é Pelo menos um aninho, assim. mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses. Esses de Aduela normalmente ficam prontos mais rápido. Mais rapidão, né? O corte aqui a gente segurou 6 meses, Tá. né? Já tá apto ali, como a gente falou, né? Ele tem pra evoluir, mas ele já tá legal pra ir pro mercado. Então já largamos ele. Mas aí o vinho que vai me contar. Ele vai me dizer quando tá apto, quando tá pronto. Boa. Não tem. Por mais que a gente tenha, assim, uma demanda, uma necessidade de ter esses vinhos, cara, tem que trabalhar com antecedência. Tem que se preparar. O cara eu fico imaginando como deve ser o processo financeiro de uma. Nem quero. Cara, é tudo muito louco, né? Você tem um norte ali, mas esse norte vai mudando toda hora, né, cara, de prazo e. O nosso financeiro é a Marcela, né? Aí ela que me segura, senão eu já tinha feito vinho pra 6 gerações aí. O cara vai na emoção, né? Mas se a gente fizesse isso, eu disse, tá, vai pagar como? É isso. E é isso aí, cara. Mas a gente tem, ó, por exemplo, a gente tá vendendo vinhos 23 e eu tô pagando os 25. Sim, total, é um negócio muito louco, né, cara? E você vai aumentando linha, vai aumentando. Puta, aí é um negócio louco. Isso vai expandindo e a gente vai refinanciando. Hoje o que a gente vende vira vinho de novo. Não, e ter esses vinhos de giro mais rápido também, esses vinhos de custo mais baixo, e é o que facilita um pouco a engrenagem, né, cara? Dá um fôlego. Tem que ter também, né? Tem que ter, cara. Eu por mim, teria até vinhos de preço até mais baixo, mas a gente tem uma estrutura de custos hoje que, por buscar esse nível de excelência em qualidade e em quantidades pequenas, lotes pequenos, as coisas acabam encarecendo muito, não consegue diluir, né? Um patamar mínimo ali pra você sair, né? Então não tem como você ter uma coisa muito abaixo de R$ 150 nesse estilo, né? Tu começa a trabalhar com prejuízo. É. Começa a trabalhar com prejuízo.
Faz É parte. isso, né? É assim que funciona. Então hoje são 4 rótulos, tem mais uns 4, 5 aí. Tem mais 3 para vir esse ano. Pra ver esse ano. Pelo menos 2. 2 é certo. 2 é garantidos. É ali esse que a gente vai lançar. E um rosé lá de Montebello, lá com a uva do meu irmão, lá no meu Pô, campo. que legal, cara. Aí é um rosézinho E, totalmente de casa. e no futuro, pô, isso deve dar um orgulho danado, né, cara? Porque você roda o mundão e volta pra casa lá já já. Já fazer isso do meu pai, né? Ah, deve tá louco, né? Tá ali o guri fazendo vinho com a minha uva. Nossa, deve tá. Ah, tá. Tá que tá. Me perguntou quando é que a gente vai lançar, mas calma, não vai lançar aí mais. Ele tem que ter, por mais que seja um rosé, que vai ser. Não, rosé é isso também, é outro vinho Mais bom rápido. pra girar, né, cara? Ainda demanda um tempinho. Eu acredito que aí por setembro, por aí a gente vai lançar. Cara, A ideia inicial, pelo menos, é essa. pro mundo do vinho, é o que você falou, é rapidinho, né? Setembro Não, é. já foi, né? Quase isso. Já era. A gente tá gravando em maio aqui, provavelmente vai em junho esse episódio pro ar. Então, setembro tá logo ali, né, cara? Um tirinho de espingarda. É rapidinho. Boa, gente, sério, parece que a gente começou semana passada. E já se vão. Muito intenso, 3 cara. O anos. negócio voa. É rápido, é rápido. E até surpreendentemente rápido para nós. Eu não esperava estar em 2025 conseguindo ter pelo menos a minha dedicação exclusiva já para Intento. Achava que esse processo ia ser mais longo. Então, pela aceitação legal que a gente teve ali. E sem investimentos externos, né, cara? Não. Fora. Tá mantendo no osso do peito ali. E não é que a gente é herdeiro de fortuna, né? Muito pelo contrário. É louco mesmo, né? É um pouco. É trabalhar para financiar o resto da empresa e vai entrando, vai financiando o crescimento e assim vai. Um dia eu espero. Depois o pessoal fala que vinho brasileiro é caro e não sabe. Ah, galera, Vai fazer, vai lá. é um mundo paralelo, né, cara? Complicado. Quanto mais a gente adentra a esse universo, a gente acaba entendendo Vai entender. quanto é complexo produzir isso, né, em alta qualidade, assim. Porque é tudo muito manual, né, cara? É tudo muito personalizado, é tudo muito meticulosamente, assim, ajustadinho. É muito louco, né, cara? E muita gente. E o vinho, cara, tu começa a levanta quimicamente o que é um vinho, né? Tu tem, sei lá, vamos falar em 14% que é álcool, né? Ou um pouco menos, um pouco mais. Esse aqui já chega a ser um vinho Ele nobre. tá com 14. Ele não é nobre. Ele É 14,1. tá no limite. Tá no limite. E aí, tu tem 14% ali dentro é álcool. O resto. A maior parte do resto é água proveniente da fruta, né? Da uva. Porque é uma solução, né? Uma solução. A fruta tem água, tem açúcar e tem os outros compostos ali, aromáticos, taninos e tal. E o grosso é isso. E tu tem outros 2.000 compostos, mais ou menos, Fenólico. que, cara, isso aí dá. Eu acredito que eu vi esse número há poucos dias, porque eu tava buscando essa informação. Mas a minha memória, como vem e vai, eu acho que são 2% do total. Então, Porra, a porcentagem alta. então tu sai de, sei lá, de um branco fresco aromático para um tinto encorpado e o que muda ali dentro são 2%, 3%. Então tá, cara, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe e faz toda a diferença. Toda. E é isso que a gente acredita, é isso que a gente busca acertar a mão, né? Todos querem acertar a mão. Mas enfim, da nossa forma a gente entende que esse é o caminho. Boa. E é isso, pô. Quatro vinhos hoje, 3 ao curto prazo, mais outros já no planejamento, uma vinícola aí já na terrinha. Cara, isso é bonito de ver, cara. Eu gosto de ver essas loucuras mesmo, porque é isso que movimenta esse país, né, cara? É cara e coragem. Cara, coragem é trabalho, né, cara? Trabalho, né? Brinquei com um cliente outro dia. Eles, agora dedicação exclusiva, né, pra intento ali do meu tempo e tal. Ele disse, o que a gente tem agora é cara, coragem, telefone e pneu, né? E gasolina. É gasolina, Isso né? aí, vambora. E bora. Fazer o negócio acontecer. Legal, cara. Pô, eu fico feliz de estar conhecendo você aqui e tendo a oportunidade de bater esse papo basicamente num projeto muito embrionário, né, cara? Por mais que já tenha muita bagagem aí, mas, né, um projeto novo pô, pelo menos pelo que eu provei aqui já. Bom, hein, galera? O negócio aqui,
Pra quem gosta de um pouco de um vinho mais estruturado, mais encorpado, Ele uma mantém madeira. frescor, né? Não, uma acidez muito legal. A madeira bem equilibrada, não atropela, tem a fruta. E tá integrada, né? Ah. Não tá só equilibrada, ela tá muito bem integrada no vinho. Que o segredo do tempo tá ali, né? É. O segredo do tempo tá ali. E é um grande vinho, porque tá muito bom agora. Agora que eu deixei a taça um pouquinho, já abriu mais. E é um vinho que, porra, E ele vai mudando, vai evoluir muito na garrafa, cara. Vai Vai evoluir abrir- demais, cara. abrindo camadas e camadas. É. O primeiro toque dele nesse momento, assim, é muito. O carvalho americano tá bem Já tá muito fruta. perceptível, né? A fruta já sobressaiu o É. carvalho agora. E aí depois ele vai num pouco das notas do francês, depois... E é um vinho, assim, o 22 era fantástico por isso, e o 23 também tá se mostrando que vai no mesmo caminho, né? Ele vai abrindo realmente camada. Uma camada de aroma depois a outra. Muita fruta negra agora aqui. É, ele vem, tipo, tu põe na taça, deixa na taça e vai degustando ele, cada 2 minutinhos vai botando o nariz ali, ele abre um estilo de aroma por vez, né? Uhum. Ele vem, normalmente o primeiro é alguma coisa mais voltada para madeira, Madeira. depois ele vinha com fruta, depois ele vinha com mentolado, depois ele vem, volta uma outra nota diferente da madeira, e depois mantém fruta. Vai e tal. passeando. Cara, é assim, é um vinho que tu, se quiser dar aquela contemplativo, assim, tô de boas em casa, sentei lá, sem pressa, respira, põe ele lá, vai degustando. É, Cara, não, tem que ser um vinho sem pressa. ele é divertido pra caramba. É. E vai muito bem com a carne isso aqui, hein? Puta que Ah, pariu. Pelo amor de Deus. Putaria. Esse tema é bobinho, né? Colocar isso aqui lá na cartinha dele, né? Ih, lá, já. É bom demais. Cara, ô Gilson, pô, antes da gente fazer um brinde final aqui e de eu te agradecer, vou só deixar um presentinho do nosso parceiro aqui. Uma camisetinha aqui da Sambivan. Então, eu não sei o que tem aí, pode rasgar, ver o que é. Tá. Vai, eu tô curioso. É, então bora lá, aproveita aí, QR Code tá na tela, SomoCast 15, 15% de desconto. Link na descrição. Agradecer também em Câneva pela charcutaria incrível aqui que o Hugão manda pra gente. E também a Trig Uva, nosso parceiro de vinhos aí do projeto, que dá toda essa liberdade pra gente poder trazer pessoas aqui e degustar vinhos incríveis. QR Code tá na tela, fala com o Gui lá também. E é isso. Frank aqui, velho. Ah, A folha. isso é legal, é. Aqui é uma camiseta ampelográfica. Essas que a camisetinha que eu mais gosto, cara, deles lá. Essas e as de uva aqui, que essas são as folhas da... Né? Bem legal, cara. Espetáculos. Boa. Baita uva. É isso. Pô, eu adoro, cara. Vai muito bem aqui, né? Obrigado. Vou deixar aqui bicantinho, depois organizar. Aqui na Argentina, aqui, a uva que... Ó, o Frank tá voltando com força, né? Que bom. Pá, baita uva. Baita uva. Muito legal de trabalhar. E muito versátil. Os hermanos voltaram ela um pouquinho antes que a gente, mas... Cara, boa demais, né, cara? Eu tive lá, final de 23, tem um amigo meu que é de lá. Ele é argentino mesmo, e enólogo e tal. E conversando com ele e outras vinícolas também, com os enólogos, os caras estão bem animados com o Frank. Boa. Tô cansado de Malbec, ó. Ah, que não dá, né, pra você viver só de Malbec na vida, né? Pô, a vida deles é o Malbec. O negócio que a gente percebeu, assim, pô, até brincando, né, mas ia degustar com os enólogos lá, disse, não, a gente tem esse Malbec aqui, prova esse Malbec, é essa linha. Agora prova esse Frank aqui. Aí tu via que mudava, ou prova sei lá, uns brancos aqui. Haja Malbec, né, cara? Pelo amor de Deus, eu gosto, adoro Malbecão. Ah, enólogo sempre quer se divertir, fazer coisa diferente, cara. Mas, pô, cara, você é tão criativo com uma uva só, você já sabe, né? Por mais que tenha diferenças de regiões, é difícil. E ela tem um perfil muito claro, né? Tem. Aí tu pega o Frank, não, o Frank é muito versátil. Tem uns de altitude hoje em dia lá também mais fresco, assim. Que é o lance deles agora, assim. A modinha tá nesse... Tá nessa. Bem legal, cara. Pô, bem legal. Já é um estilo de Malbec que eu gosto mais. E é um estilo, pô, os caras estavam me falando lá, eles chegam no limite É, pra ter problema de luminosidade muito intensa. Por causa da altitude muito alta, começa a mudar. Então eles estão explorando até o limite que a videira consegue aguentar. Consegue aguentar, né? Tá bem interessante, eu achei, cara. Bem legal. É isso. Bom, vamos brindar então com um blendão de Merlot aqui, Taná. Incrível. Gilson, obrigado demais pela participação. Feliz demais por estar conhecendo esse projeto no começo aí. Cara, tem muito futuro isso aí, porque pelo que eu provei aqui, Pô, obrigado. vai longe, cara. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, cara, a gente tá aqui. É isso aí, é um projeto quase que embrionário, né?
A gente tem essa noção de... Tá na cabeça há muito tempo, né? Mas na garrafa, Não, mas, cara, tudo leva tempo. Tudo leva tempo. E a gente entende que, pô, estamos começando a ter alguma presençazinha mínima de mercado, de as pessoas conhecerem. E, pô, é um orgulho do caramba quando alguém chega. Ah, intento, eu vi. Sei lá, eu vi o que seja um Instagram. Eu vi um rótulo, gostei. Eu provei e gostei. Cara, isso é um orgulho enorme pra gente. é legal demais. Não faz ideia. E você vai ouvir muito isso daqui pra frente, pode ter certeza. Saúde, Saúde pra todos nós. mais 30 anos aí pra Intento. Saúde.